O Sutra do Lótus. Capítulo 1. Introdução. Assim eu ouvi. Certa época estava Buda em Rajagriha, no Monte Gridrakuta. A acompanhá-lo estava uma multidão de monges em número de 12.000. Todos eram alhates cujas falhas tinham chegado ao fim, sem mais desejos mundanos, que haviam alcançado o que era de sua vantagem, pondo fim às cadeias da existência, e cujas mentes haviam obtido um estado de liberdade. Os seus nomes eram Ajanota Kaudinya, Mahakashyapa, Uruvilvakashyapa, Gayakashyapa, Nadikashyapa, Shariputra, Grande Maudalyaayana, Mahakatyayana, Aniruddha, Kapina, Gavampati, Revata, Pilindavatsa, Bakula, Mahakausila, Nanda, Sundarananda, Purna Maitrayaniputra, Subhuti, Ananda e Raula. Todos eram como estes, grandes alhates bem conhecidos. Ali estavam também 2.000 pessoas, algumas das quais ainda estavam a aprender e outras tinham completado seu aprendizado. Ali estava a monja Mahaprajapati com 6.000 seguidoras. Aí estava também a mãe de Raula, a monja Yashodhara, com suas seguidoras. Ali estavam Bodhisattvas e Mahasattvas, 18.000, todos sem regressão na sua busca por Anuttara Samyak Sambodhi. Todos tinham ganhado Dharanis e eram eloquentes, tendo se deleitado na pregação, fazendo girar a irreversível roda da lei. Tinham feito ofertas a centenas de milhares de Budas, na presença de vários Budas tinham plantado numerosas raízes de virtude, tendo sido constantemente louvados pelos Budas, treinaram-se na compaixão, sendo valorosos a entrar na sabedoria búdica, penetraram completamente a grande sabedoria atingindo assim a outra margem. A sua fama espalhou-se através de mundos incomensuráveis e foram capazes de salvar incontáveis centenas de milhares de seres viventes. Os seus nomes eram Bodhisattva Manjushri, Bodhisattva contemplador dos sons do mundo Avalokitesvara, Bodhisattva investido da grande autoridade, Bodhisattva esforço constante, Bodhisattva sem descanso, Bodhisattva palmeira de joias, Bodhisattva rei da medicina, Bodhisattva dador intrépido, Bodhisattva lua de joias, Bodhisattva luar, Bodhisattva plenilúnio, Bodhisattva grande força, Bodhisattva força imensurável, Bodhisattva transcendência do triplo mundo, Bodhisattva Bradrapala, Bodhisattva Maitreya, Bodhisattva tesouro de joias e Bodhisattva grande líder. Bodhisattvas e Mahasattvas como estes em número de 18.000 tinham acorrido. Nessa altura, o Indrachakra Devanon com os seus seguidores, 20.000 filhos de deuses, também acorreram. Aí estavam também os filhos dos deuses Luahara, fragrância penetrante, brilho de joias, e os 4 grandes reis celestiais, com os seus seguidores, 10.000 filhos de deuses. Estavam presentes os filhos dos deuses Liberdade e Grande Liberdade com seus seguidores, 30.000 filhos de deuses. Estavam presentes o rei Brahma, senhor do mundo Sarra, o grande Brahma Shikin e o grande Brahma Brilho Luminoso, todos com os seus seguidores, 12.000 filhos de deuses. Aí estavam 8 reis dragões, o rei dragão Nanda, o rei dragão Upananda, o rei dragão Sagara, o rei dragão Vasuki, o rei dragão Takshaka, o rei dragão Anavatapta, o rei dragão Manasvin, o rei dragão Uptalaka, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Aí estavam 4 reis Kimnara, o rei Kimnara grande lei e o rei Kimnara sustentando a lei, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Aí estavam 4 reis Asura, o rei Asura Balin, o rei Asura Karaskanda, o rei Asura Vemashitrin e o rei Asura Rahu, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Aí estavam também 4 reis Garuda, o rei Garuda grande majestade, o rei Garuda grande corpo, o rei Garuda grande plenitude e o rei Garuda satisfação dos desejos, cada um com várias centenas de milhares de seguidores. Cada um destes, depois de se prostrar em reverência aos pés de Buda, recuou e tomou assento a um lado. Nessa altura, honrado pelo mundo, rodeado pelos 4 tipos de crentes, recebeu oferendas e sinais de respeito e foi honrado e louvado. Em prol dos Bodhisattvas, pregou o Sutra do grande veículo intitulado Incomensuráveis Significados, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Quando Buda acabou de pregar este sutra, sentou-se em posição de lótus e entrou no samadhi do lugar de incomensuráveis significados, seu corpo e mente imóveis.
Nesse momento, caiu do céu uma chuva de flores de mandarava, de grandes flores de mandarava, de flores de manjuchaca e de grandes flores de manjuchaca, espalhando-se sobre Buda e sobre a grande assembleia, e todo o mundo búdico estremeceu em 6 direções diferentes. Nessa altura os monges, monjas, irmãos e irmãs leigos, seres celestiais, dragões, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, mauragas, seres humanos e não humanos, bem como os reis piedosos e os reis sábios, todos na grande assembleia, tendo ganhado o que nunca antes possuíram, encheram-se de alegria e, juntando as palmas das mãos, fitaram Buda com uma só mente. Nessa altura, Buda emitiu um raio de luz do tufo de pelo branco entre as suas sobrancelhas, um dos seus sinais distintivos, iluminando 18.000 mundos na direção de oeste. Não houve lugar algum onde a luz não penetrasse, alcançando desde baixo o inferno de Avishi até ao alto, o céu de Akanisha. Ficaram então visíveis os seres vivos nos 6 reinos de existência em todos esses outros mundos. Da mesma forma, podiam ser vistos os Budas presentes nesse momento nessas outras terras e eram audíveis os sutras que esses Budas estavam a expor. Ao mesmo tempo, podiam ser vistos os monges, monjas, irmãos e irmãs leigos que desenvolviam práticas religiosas tendo encontrado o caminho. Podiam ser vistos os bodhisattvas e mahasattvas que, mediante várias causas e condições, vários tipos de fé e compreensão e diferentes formas e aspectos, estavam cultivando a via do Bodhisattva. Podiam também ser vistos os Budas que tinham entrado no Parinirvana e torres adornadas com os 7 tesouros sendo erigidas para suas relíquias. Nesse momento, o Bodhisattva Maitreya teve este pensamento: o honrado pelo mundo manifestou estes miraculosos sinais. Qual a causa destes auspiciosos indícios? Agora o Buda, o honrado pelo mundo, entrou em Samadhi. Um evento tão incompreensível como este é muito raro de presenciar. A quem poderei questionar acerca disto? Quem poderá responder-me? E então, teve ainda este pensamento: este Manjushri, filho de um rei do Dharma, já pessoalmente assistiu e deu oferendas a um incomensurável número de Budas no passado. De certo presenciou já estes raros sinais. Irei questioná-lo. Nessa ocasião, monges, monjas, irmãos e irmãs leigos, bem como os seres celestiais, dragões, espíritos e outros todos tiveram este pensamento: este raio de luz vindo de Buda, estes sinais de poderes transcendentais, a quem poderemos questionar acerca deles? Nessa altura o Bodhisattva Maitreya quis esclarecer as suas dúvidas quanto a essa questão. Além disso, podia ver o que ia na mente dos 4 tipos de crentes, os monges, monjas, irmãos e irmãs leigos, bem como os seres celestiais, dragões, espíritos e os outros que constituíam a assembleia. Então questionou Manjushri, dizendo: qual é a causa destes auspiciosos sinais, estes indícios de poderes transcendentais, esta emissão de um raio brilhante que ilumina os 18.000 mundos na região oeste de tal forma que podemos ver todos os adornos das terras búdicas aí existentes? Então, o Bodhisattva Maitreya, desejando explicar-se novamente, fez a pergunta em verso: Manjushri, por que é que a partir do tufo branco entre as sobrancelhas do nosso líder e instrutor brilha esta grande luz? Porque do céu chovem flores de mandarava e manjuchaca, e brisas perfumadas de sândalo deliciam os corações da assembleia? Devido a isto, em toda a parte a terra está adornada e purificada. E este mundo estremece em 6 diferentes direções. Com isto, os 4 tipos de praticantes encheram-se de alegria e deleite, rejubilando no corpo e na mente, tendo ganho o que nunca antes haviam conseguido. O raio luminoso de entre as sobrancelhas ilumina a direção oeste. E 18.000 terras são da cor do ouro, desde o inferno de Avishi até ao cume do ser, através dos vários mundos, os seres vivos nos 6 caminhos, o plano para onde tendem os seus nascimentos e mortes, as suas boas e más ações, as agradáveis ou adversas recompensas que recebem. Tudo isto pode ser visto daqui.
podemos também ver os Budas. Esses senhores da sabedoria, leões, expondo e pregando sutras subtis, maravilhosos e supremos. As suas vozes são claras e puras, emitindo sons suaves e calmos, enquanto ensinam inumeráveis milhões de bodhisattvas. Os seus sons Brahma são profundos e maravilhosos, provocando deleite em quem os ouve. Cada um no seu mundo prega a lei correta, segundo várias causas e condições, e empregando inumeráveis metáforas, iluminando a lei do Buda, guiando seres vivos até a iluminação. Se alguém tiver de encontrar problemas, amargando a velhice, a doença e a morte, os Budas pregam para ele acerca do Nirvana, explicando-lhe como pôr fim a todas as dificuldades. Se alguém for afortunado, tendo no passado feito ofertas aos Budas, determinado em procurar uma lei superior, os Budas pregam a via dos Pratyekabuddha. Se houver filhos de Buda que empreendam várias práticas religiosas, procurando obter a sabedoria insuperável, os Budas pregam a via da pureza. Manjushri. Eu tenho estado aqui, vendo e ouvindo desta forma centenas de milhões de coisas, numerosas como são. Eu falarei delas abreviadamente. Vejo nestas terras bodhisattvas numerosos como as areias do Ganges, de acordo com várias causas e condições, e procurando o caminho do Buda. Alguns deles dão esmolas: ouro, prata, coral, pérolas, lápis-lazuli, madrepérola, ágata, diamantes e outras raridades, servas e servos, carruagens, liteiras cravejadas de joias, palanquins, apresentando alegremente estes donativos. Eles davam tais ofertas à via do Budado, desejando atingir o veículo que detém a primazia nos 3 mundos, e é louvado pelos Budas. Existem alguns bodhisattvas que oferecem carruagens cravejadas de joias, puxadas por quadrigas, com armações e palhos floridos, adornando os lados e o topo. Vejo ainda bodhisattvas que alegremente oferecem a sua pele, mãos e pés, ou as mulheres e os seus filhos, buscando a via inexcedível. Vejo também bodhisattvas que alegremente dão suas cabeças, olhos, corpos e membros na sua busca pela sabedoria de Buda. Manjushri. Vejo reis visitando o Buda para o questionar acerca da via inexcedível. Eles põem de lado as suas boas terras, os seus palácios, os seus servos e servas, rapam o seu cabelo e barba, e envergam as roupas do Dharma. Vejo também bodhisattvas convertidos em monges, vivendo sozinhos em quietude, deleitando-se com a recitação de sutras. Vejo ainda bodhisattvas esforçando-se com vigor e bravura, internando-se nas montanhas, com os seus pensamentos no caminho do Budado. E vejo-os renunciando ao desejo, constantemente imersos na vacuidade e na quietude, aprofundando a prática da meditação, até conquistarem os 5 poderes transcendentais. E vejo bodhisattvas repousando em meditação, as palmas das mãos juntas, com 1000, 10.000 versos, louvando o Rei das Doutrinas. Vejo ainda bodhisattvas de profunda sabedoria e firme propósito, que sabem como questionar os Budas e aceitar e cumprir tudo o que assim ouvem. Vejo filhos de Budas proficientes quer na meditação quer na sabedoria, que usam imensuráveis números de metáforas para expor a lei à assembleia, deleitando-se na pregação da lei, convertendo os bodhisattvas, derrotando as legiões do demônio,
e fazendo soar os tambores do Dharma. Vejo bodhisattvas profundamente imóveis e silenciosos, orados por seres celestiais e dragões, sem que isso os inebrie. E vejo bodhisattvas vivendo em florestas, emitindo luz, salvando os que sofrem no inferno, fazendo-os entrar no caminho do Budado. Vejo filhos de Buda que nunca dormem e que circulam pela floresta, diligentemente à procura do caminho do Budado. E vejo aqueles que observam os preceitos numa conduta sem mácula, pura como joias ou pedras preciosas, dessa forma buscando o caminho do Budado. E vejo filhos de Buda tolerando com força inquebrantável os insultos e agressões de pessoas prepotentes e arrogantes, e dessa forma procurando o caminho do Budado. Vejo bodhisattvas furtando-se à frivolidade, ao riso e às companhias tolas, amigando-se dos sábios, unificando as suas mentes, dissipando a confusão, ordenando os seus pensamentos na montanha e na floresta, por 1000, 10.000, 1.000.000 de anos, dessa forma procurando o caminho do Budado. Vejo bodhisattvas com bebidas e iguarias deliciosas e centenas de diferentes poções medicinais, oferecendo tudo isso ao Buda e aos seus monges. Mantos finos, vestuário luxuoso e de preço elevado, ou mantos de valor incalculável, oferecendo-os a Buda e aos seus monges. 1000, 10.000, 1.000.000. De variadas moradias feitas de sândalo, e inúmeros e maravilhosos artigos de enxoval, oferecendo-os a Buda e aos seus monges. Imaculados bosques e jardins, onde abundam frutos e flores, nascentes generosas e lagoas, oferecendo-os a Buda e aos seus monges. Ofertas deste tipo, em inúmeras e maravilhosas variedades, oferecidas de bom grado e sem hesitações, enquanto procuram a via inexcedível. Ou ainda, bodhisattvas que expõem a lei da extinção tranquila a inumeráveis seres viventes. Ou ainda bodhisattvas vendo a natureza dos fenômenos como isenta de dualidade, sendo como espaço vazio. E vejo filhos de Buda cujas mentes não têm apegos, que usam esta sabedoria maravilhosa para procurarem a via inexcedível. Manjushri. Existem também bodhisattvas que, após o passamento do Buda, fazem oferendas às suas relíquias. Vejo filhos de Buda construindo torres votivas, numerosas como as areias do Ganges, ornamentando com elas cada terra. Torres de joias, altaneiras e maravilhosas. 500 yojanas de altura, comprimento e largura. Exactamente 200 yojanas. Cada uma destas torres votivas, com os seus 1000 estandartes e fitas, com cortinas bordadas com joias como orvalho, e sinos de joias tinindo harmoniosamente. Aí seres celestiais, dragões, espíritos, seres humanos e não humanos, com incenso, flores e música, constantemente fazendo oferendas. Manjushri. Estes filhos de Buda, por forma a fazerem oferendas às relíquias, adornam as torres votivas, de modo que cada terra, tal como é tão excepcionalmente maravilhosa e encantadora, como o celestial rei das árvores. Quando as suas flores abrem e desabrocham, quando o Buda emite um raio de luz, eu e outros membros da Assembleia podemos ver essas terras em todas as suas variadas e excepcionais maravilhas, os poderes sobrenaturais dos Budas e a sua sabedoria são deveras raras, emitindo um puro raio de luz,
Os Budas iluminam terras sem conta. Eu e os outros vimos isto. E ganhamos algo antes desconhecido. Filho de Buda, Manjushri. Peço-te que esclareças as dúvidas da Assembleia. Os 4 tipos de crentes olham em alegre antecipação, fitando-nos ambos. Porque o honrado pelo mundo emitiu este raio de luz. Filho de Buda, dá-me prontamente uma resposta. Esclarece estas dúvidas dando lugar à alegria. Que ricos benefícios virão da projeção deste raio de luz? Deve ser o caso de o Buda querer expor a maravilhosa lei por ele obtida. Quando se sentou no lugar da iluminação, ele deve ter profecias para outorgar. Ele mostrou-nos terras búdicas, com o adorno e pureza de múltiplos tesouros. E nós vimos os seus Budas. Isto não pode ter sido feito sem razões válidas. Manjushri, vós deveis saber. Os 4 tipos de crentes, os dragões e espíritos. Fitam-te expectantes, imaginando que explicação irás dar. Nessa altura Manjushri disse ao Bodhisattva Imazasava Maitreya e aos outros grandes homens, bons homens, suponho que o Buda, o honrado pelo mundo, deseja expor agora a grande lei, soprar a concha da grande lei, bater o tambor da grande lei, elucidar o significado da grande lei. Bons homens, vi no passado estes auspiciosos fenômenos entre os Budas. Eles emitem um raio de luz como este, e a seguir expõem a grande lei. Por conseguinte devemos entender que agora, quando o presente Buda manifesta esta luz, ele fará da mesma forma. Ele deseja fazer com que todos os seres vivos ouçam e compreendam a lei, a qual é difícil para o mundo entender. Assim manifestou ele estes auspiciosos fenômenos. Bons homens, uma vez, num tempo passado há incontáveis, ilimitados, inconcebíveis as Anshiya-kalpas, existiu um Buda chamado Brilho do Sol e da Lua, Chandrasurya Pradipa, Tathagata, merecedor de ofertas, de conhecimento recto e universal, clarividência e conduta perfeitas, bem-sucedido, compreendendo o mundo, inexcedivelmente meritório, instrutor de pessoas, mestre de seres celestiais e humanos, Buda, honrado pelo mundo, que expôs a correcta lei. A sua exposição era boa no início, boa no meio e boa no fim. O significado era profundo e vasto, as palavras eram hábeis e maravilhosas, era pura e sem misturas, completa, limpa e sem mácula, ostentando as marcas das práticas Brahma. Maitreya, deves entender isto, nessa ocasião estavam presentes na Assembleia 20 milhões de Bodhisattvas, alegres e ansiosos por receberem a lei. Quando estes Bodhisattvas viram esse raio de luz que iluminou em toda a parte as terras búdicas, ganharam o que nunca tinham obtido. Eles desejaram conhecer as causas e condições que ocasionaram essa luz. Nessa altura existia um Bodhisattva chamado maravilhosamente brilhante, Varapralya, que tinha 800 discípulos. Então o Buda Brilho do Sol e da Lua despertou do seu samadhi e devido ao Bodhisattva maravilhosamente brilhante, pregou o Sutra do grande veículo chamado Lótus da Lei Maravilhosa, Sadharma Pundarika, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Por 16 pequenos kalpas o Buda permaneceu no seu assento, sem se levantar, e os ouvintes na Assembleia também permaneceram sentados por 16 pequenos kalpas, seus corpos e mentes imóveis. No entanto, parecia-lhes terem estado a escutar o Buda pregar por não mais do que o tempo de uma refeição. Nessa ocasião não havia na Assembleia uma única pessoa que no corpo ou na mente tivesse o menor sentimento de cansaço. Quando o Buda Brilho do Sol e da Lua acabou de pregar este sutra após um período de 16 pequenos kalpas, falou estas palavras para os Brahmas, demônios, Charamanas e Brahmas, bem como para os seres celestiais e humanos e os Asuras na Assembleia, dizendo: esta noite, à meia-noite o Tathagata extinguir-se-á entrando no Nirvana absoluto. Nessa altura existia um Bodhisattva chamado Repositório de Virtudes. O Buda Brilho do Sol e da Lua outorgou-lhe uma profecia, anunciando aos monges: este Bodhisattva Repositório de Virtudes será o próximo a tornar-se um Buda. Ele será chamado Puro Corpo, Tathagata, Alya, Samyak Sambuddha. Depois do Buda ter acabado de fazer esta profecia,
à meia-noite entrou no Nirvana absoluto. Após a extinção do Buda, o Bodhisattva maravilhosamente brilhante promoveu o Sutra do Lótus da Lei Maravilhosa por um período de 8 completos pequenos kalpas expondo-o para outros. Os 8 filhos do Buda Brilho do Sol e da Lua reconheceram maravilhosamente brilhante como seu mestre. Maravilhosamente brilhante pregou-lhes e converteu-os criando neles a firme determinação de alcançarem a Nuttara Samyak Sambodhi. Estes príncipes deram ofertas a imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhar, milhões de Budas, e depois disso todos eles atingiram o Budado. O último a tornar-se um Buda foi chamado Tocha Ardente. Entre os 800 discípulos de maravilhosamente brilhante havia um chamado ávido de fama. Ele ansiava por feitos e aplausos, e apesar de ler e recitar numerosos sutras, não os entendia, mas antes esquecia-os na sua maior parte. Daí ele ser chamado ávido de fama. Apesar disso, porque este homem tinha plantado várias raízes de virtude, foi capaz de encontrar imensuráveis centenas, milhares, dezenas de milhares, milhões de Budas e de fazer-lhes oferendas, de honrá-los, venerá-los e louvá-los. Maitreya, deves entender isto. O Bodhisattva maravilhosamente brilhante que então viveu, pode ser ele por ti conhecido? Ele não era senão eu. E o Bodhisattva ávido de fama eras tu. Quando eu agora vejo estes auspiciosos fenômenos, eles não diferem do que eu vi antes. Daí que eu suponha que o honrado pelo mundo está em vias de pregar o sutra do grande veículo chamado Lótus da Lei Maravilhosa, uma lei para instruir os Bodhisattvas, uma lei que é guardada e mantida em mente pelos Budas. Então Manjushri, desejando explicar-se novamente, falou em verso, dizendo: lembro que numa era passada há imensuráveis, inumeráveis kalpas. Houve um Buda, o mais honrado dos homens, chamado Brilho do Sol e da Lua. Este honrado pelo mundo expôs a lei, salvando imensuráveis seres viventes, e um sem número de milhões de bodhisattvas, fazendo-os entrar na sabedoria búdica. Os 8 filhos príncipes que este Buda gerou, antes de deixar a vida de família, quando viram que este grande sábio deixará a sua família, fizeram o mesmo, levando a cabo práticas Brahma. Nessa altura o Buda pregou o grande veículo, um sutra chamado Imensuráveis Significados. E no meio da grande assembleia, pelo bem das pessoas estabeleceu distinções. Quando o Buda acabou de pregar este sutra, tomou o assento da lei, sentando-se de pernas cruzadas no Samadhi, chamado lugar de imensuráveis significados. Dos céus choveram flores de mandarava. Tambores celestiais soaram por si. E os seres celestiais, dragões e espíritos, fizeram ofertas ao mais honrado dos homens. Todas as terras búdicas, de imediato tremeram grandemente. O Buda emitiu uma luz de entre as suas sobrancelhas, manifestando sinais raramente vistos. Esta luz iluminou a direção oeste. 18.000 terras búdicas, mostrando como todos os seres viventes aí eram recompensados em vida e morte pelas suas ações passadas. Podíamos ver essas terras búdicas, adornadas com numerosas joias, brilhando com reflexos de lápis lazuli e cristal, devido à iluminação da luz de Buda. Podíamos ver também Tathagatas, acedendo naturalmente ao Budado. Seus corpos da cor de montanhas douradas, rectos, imponentes, subtis e maravilhosos. Era como se do meio de puro lápis lazuli surgissem colunas de ouro verdadeiro. No meio da grande assembleia os honrados pelo mundo expunham os princípios da profunda lei, numa após a outra das terras búdicas. Os ouvintes em incontáveis multidões, mercê da iluminação da luz de Buda, ficaram visíveis com suas grandes assembleias. Aí também existiam monges, residindo no meio de florestas, esforçando-se por manter puros os preceitos, como se estivessem guardando uma joia rara.
Podíamos ver também bodhisattvas dando esmolas, sendo pacientes, numerosos como areias do Ganges, devido à iluminação da luz de Buda. Podíamos também ver bodhisattvas absorvidos na prática da meditação, seus corpos e mentes tranquilos e imóveis, dessa forma procurando a via insuperável. Podíamos ver também bodhisattvas sabedores de que os fenômenos são marcados pela tranquilidade e pela extinção, cada um na sua respectiva terra, pregando a lei e buscando a suprema iluminação. Nessa ocasião, os 4 tipos de crentes, vendo o Buda brilho do sol e da lua manifestar os seus enormes poderes transcendentais, rejubilaram em seus corações, perguntando-se mutuamente a causa destes eventos. Orado por seres celestiais e humanos, despertou do seu samadhi e louvou o Bodhisattva maravilhosamente brilhante, dizendo: Tu és o olho do mundo, refúgio para todos, em quem podemos ter fé, capaz de honrar e promover o repositório do Dharma. A lei que eu prego, só tu lhe podes fazer jus. Honrado pelo mundo, tendo outorgado este louvor, que fez rejubilar maravilhosamente brilhante, pregou o Sutra do Lótus por 16 completos pequenos kalpas. Ele nunca saiu do seu lugar, e a suprema e maravilhosa lei por ele pregada foi aceite e promovida na íntegra por maravilhosamente brilhante mestre do Dharma. Após o Buda ter pregado o Lótus, fazendo rejubilar toda a assembleia, nesse mesmo dia, ele anunciou à assembleia de seres celestiais e humanos: expus para vocês o significado da verdadeira entidade de todos os fenômenos. Agora, quando a meia-noite chegar, entrarei no Nirvana. Sejam zelosos de todo o coração e evitem a indolência e a lassidão. É muito difícil encontrar um Buda. Entre eles há lapsos de milhões de kalpas. Quando os filhos do Buda ouviram dizer que o honrado pelo mundo ia entrar no Nirvana, ficaram cheios de pesar, perguntando-se o porquê da sua iminente partida. O Senhor da Sabedoria, Rei do Dharma, confortou e apaziguou a incontável multidão, dizendo: quando eu entrar no Nirvana, não deveis inquietar-vos ou temer. Este Bodhisattva repositório de virtudes, após completar o seu percurso sem falhas, será o próximo Buda, chamado Puro Corpo. E também ele salvará multidões imensuráveis. Nessa noite o Buda extinguiu-se, tal como um fogo se apaga quando se esgota o seu combustível. Eles dividiram e acondicionaram as suas relíquias, e construíram um número incontável de torres. E os monges e monjas, numerosos como as areias do Ganges, redobraram os seus esforços, procurando alcançar a via insuperável. E o mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, orado e sustentado pelo repositório do Dharma dos Budas, durante 80 pequenos kalpas, propagou largamente o Sutra do Lótus. Esses 8 príncipes, que maravilhosamente brilhante converteu, ativeram-se firmemente à via insuperável, sendo assim capazes de encontrar inumeráveis Budas. Após terem feito oferendas a esses Budas, seguiram a prática do grande caminho, e um após outro sucederam-se como Budas, cada um profetizando o destino do seu sucessor no Budado. O último a tornar-se Buda foi chamado Tocha Ardente de Pankara. Como líder e mestre, salvou imensuráveis multidões. Este mestre do Dharma, maravilhosamente brilhante, tinha nessa altura um discípulo, cuja mente estava sempre ocupada pelo torpor e pela indolência, ávido de fama e vantagem, sempre insaciável por glória, negligenciando e esquecendo o que tinha estudado. Devido a isto foi ele chamado ávido de fama.
Mas ele tinha também levado a cabo muitas ações meritórias, tendo assim sido capaz de conhecer inumeráveis Budas. Ele fez ofertas a esses Budas e seguiu-os praticando o grande caminho, esmerando-se nos 6 paramitas. E agora ele encontrou o leão dos Saquias. No futuro ele tornar-se-á o próximo Buda. E o seu nome será Maitreya, salvando seres viventes, em números para lá de qualquer cálculo. Esse que então era o discípulo indolente do extinto Buda. Eras tu, e o mestre do Dharma. Maravilhosamente brilhante, era eu. Os sinais são agora como os anteriores fenômenos auspiciosos. Este é um meio expedito usado pelos Budas. Agora que o Buda emite este raio de luz, está em vias de revelar o sentido da verdadeira natureza dos fenômenos. Os seres humanos ficarão agora a conhecê-lo. Juntemos as mãos e aguardemos a uma só mente. O Buda fará cair a chuva da lei, que refresca e satisfaz os que buscam o caminho. Tu que procuras os 3 veículos. Se tens dúvidas ou inquietações, o Buda resolvê-las-á para ti.